Olá, gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho de petróleo. O petróleo, ele é a nossa principal fonte de energia, mas ele é conhecido já de povos antigos. O petróleo servia para a pavimentação de estrada, ele servia para a calafetação de construções, ele servia para aquecimento, iluminação de casas, lubrificante. Agora, no século XIX para cá, veio crescendo na utilização de petróleo e ele ganhou uma dimensão de consumo como nós a conhecemos hoje em dia, mas vocês vão ver que nós temos muita coisa que é feita de petróleo e o petróleo pararia o mundo se acabasse eventualmente. A formação do petróleo vem da deposição no fundo de lagos e mares de restos de animais e vegetais mortos ao longo de milhares de anos. Estes restos iam sendo cobertos de sedimentos e mais tarde esses sedimentos se transformavam em rochas sedimentares. Devido à circunstância da ação do calor e da alta pressão provocados pelo empilhamento dessas camadas, o petróleo vai ser encontrado em cavidades existentes entre as camadas do subsolo. Quimicamente, o petróleo é oleoso, inflamável, com cheiro característico, em geral menos denso que a água e escuro. O petróleo consiste fundamentalmente de átomos de carbono e hidrogênio e quase sempre de enxofre sob a forma de hidrocarbonetos. A presença de enxofre na gasolina vem caindo nos últimos 15 anos e a partir de 2014 houve uma diminuição mais acentuada de enxofre. Francisco Costa, ele é químico, ele é biólogo, ele fez ciências físicas biológicas na UERJ, além dele ser radialista. Eu me deparei com um ótimo resumo da importância do petróleo na civilização. Eu digo da civilização planetária, mundo inteiro. Vamos à entrevista. Como nos referimos ao petróleo como combustível fóssil, as pessoas pensam que se esgota na produção de gasolina, diesel, querosene de aviação. Não. Além dos combustíveis, o petróleo nos dá os óleos lubrificantes, a graxa, a vaselina e nenhum motor trabalha sem lubrificação, do relógio de pulso às turbinas das termoelétricas, aviões e usinas atômicas. Depois vem os solventes tínia, água rasa, acetona, aí vem os adubos químicos e aí você cai na indústria dos polímeros, PVC, PVA. Você consegue imaginar um mundo sem material plástico? Vai desde os utensílios de cozinha, passa pela fiação elétrica, vai na forração dos estofados, nas peças de decoração, enfeites e chega aos eletrodomésticos. Não há nenhum eletrodoméstico que não tenha peças de plástico. E você chega na espuma. Essa espuma de cozinha, de lavar louça, são tecnicamente chamadas de espuma de poliuretano. Aliás, tirando a peça de metal, um carro é todo derivado de petróleo. O combustível, o óleo de freio, os óleos lubrificantes, a graxa, o plástico do estofamento, a espuma do estofamento, o painel, plásticos das lanternas, o capeamento da fiação, as borrachas sintéticas e nos aviões e navios a mesma coisa. E você chega na indústria têxtil. São vários os tecidos sintéticos, todos derivados do petróleo, nylon, poliéster, tergal. Você tem plásticos de baixíssima densidade, como esses das sacolas de supermercados, até plásticos quase tão duros quanto o aço, usado até para fazer dormentes de ferrovias. Depois vem o acrílico, um substituto do vidro, só que muito mais resistente. Tem a chamada lã de vidro, moldável e maleável, ótima para reservatórios de água, como piscinas, cisternas e caixas d'água. Mas não para por aí. O isopor é um dos melhores isolantes térmicos, acústicos, elétricos, mecânicos. Há o material PET, muito usado para fazer vasilhames que contêm líquidos, boa parte dos acidulantes, conservantes, estabilizadores, flavorizantes dos alimentos industrializados são feitos de petróleo. E tem mais, em todas as vezes que você ler o radical benzo, benzoato, benzílico, benzoico, nas bulas de remédios, essas substâncias vieram do petróleo. A maioria dos analgésicos tem componentes vindos do petróleo. Assim, por tudo que ouvimos, o petróleo é extremamente importante e teremos muito trabalho para substituí-lo, não apenas como matriz energética, mas em cada um de seus usos. No
nosso dilema atual é se o poder, sobre o petróleo, a propriedade do petróleo deve permanecer para o Estado, que seria o contrato de partilha instituído em 2010 para cá, ou seria o contrato de concessão que veio até 2010. No regime de partilha, o Estado é proprietário do petróleo extraído, cabendo à empresa contratante explorar e extrair o petróleo, às suas custas, em troca de uma parte do petróleo extraído. A parte da produção que cabe ao Estado é retirada e armazenada pelo mesmo ou por uma empresa estatal que gerencia a comercialização do petróleo. A Petrobras, por exemplo, atua como operadora e com participação mínima de 30%. Apesar dos diferentes arranjos institucionais do marco regulatório de cada país, de forma simplificada, a principal característica nos regimes de concessão é que o concessionário é o dono do petróleo que produz, mas também é obrigado a pagar participações ao governo, tais como bônus de assinaturas anuais, royalties, tributos sobre renda, participação especial e taxa por ocupação de áreas em algum caso. Entre as vantagens em se ter o Estado como controlador da produção, segundo o regime de partilha, estão pontos como o poder de controlar melhor o ritmo da produção, manejar diretamente a venda do petróleo para o exterior, poder planejar o setor como engrenagem de uma política industrial mais ampla. Nós temos que fazer um estudo na nossa sociedade com muito critério para saber se nós preferimos manter o poder sobre ele ou se nós vamos partir para a concessão. Eu espero que, se você gostou, você curte, você compartilhe, você comente e o Vai Ali está na rede.